Queridas irmãs, boa noite. Boa noite. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa tão bendita para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa doutrina tão abençoada, que é a doutrina espírita. Hoje eu estou um pouquinho mais cercado aqui, porque o meu desejo é sair andando ali, né? Mas nós vamos conversar sobre desejo hoje. Isso eu aposto que é culpa do pessoal da técnica, que não é para eu sair daqui, né? Sair desse lugarzinho aqui, do microfone, da câmera e tal. Hoje nós vamos conversar sobre a influência dos espíritos, qual a nossa responsabilidade. Vocês vão perceber que a gente vai desenhar um assunto gigantesco, mas vamos falar de uma coisa desse tamanhozinho aqui. Porque o assunto é muito amplo, é muito vasto. Quando a gente vai conversar sobre doutrina espírita, a doutrina espírita nos traz explicações novas sobre ideias antigas. Isso faz com que a gente tenha muito a conversar. Quando a gente encara uma coisa tão nova para a gente e que é tão importante na nossa vida, a gente tem assunto para mais de metro. Isso faz com que eu solicite a vocês que participem, porque vocês vão me auxiliar a delinear o que deve ser abordado, porque o objetivo maior é o entendimento. O objetivo maior do estudo é o entendimento. E a partir do momento em que eu começar a falar e ir passeando por partes do assunto, vocês podem levantar a mão, podem fazer perguntas, colocações, sugestões, discordâncias, e a partir daí a gente vai construindo o entendimento, porque os mentores da casa que vão construir esse entendimento nosso até o final, e eles têm que se virar para construir o entendimento em 1 hora, e eles se viram, a gente sabe disso. Bom, teve um dia que Jesus acordou daquele jeito. É o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Jesus acordou no 220. De manhã ele já começou colhendo, e era um sábado, era um Shabat, onde não se podia trabalhar na tradição judaica. Jesus e seus discípulos colhem grãos para poder comer, porque eles estavam com fome. Os fariseus vão confrontá-lo e dizer: mas não é permitido colher no sábado. E aí Jesus vai dizer para eles, vai começar a dizer para eles sobre espiritualidade. Porque o que era o Shabat, ou sábado para eles? Era um dia onde eles cultuavam a espiritualidade, por isso eles não poderiam fazer atividades materiais. Jesus vai dar a eles uma aula sobre o que é espiritualidade. E vai dizer para eles que, quando é pela necessidade própria, existe uma jurisprudência na lei mosaica de que, nesses casos, para a sua própria subsistência, pode sim colher e comer, mesmo sendo Shabat, mesmo sendo sábado. Porque o que mais importa não é o sábado, o que mais importa é o Espírito. E Jesus vai dizer: não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. E aí, ele já dá uma dessa e vai para a sinagoga. Chegando na sinagoga, eles apresentam para ele um senhor com a mão atrofiada. É a cura da mão mirrada, vocês lembram dessa passagem? Apresentam para ele este senhor com a mão atrofiada e Jesus o cura. E aí eles vão indagar de novo: mas não pode curar no sábado. Não pode trabalhar no sábado, não pode curar. E ele vai novamente explicar o que importa mais. Se a sua ovelha está caindo em um buraco num sábado, você não vai salvá-la? Quanto mais o homem, quanto mais o espírito imortal, que vale mais do que qualquer ovelha. E ele entra para a sinagoga e vai ler alguns trechos do profeta Isaías, que falam da chegada do Messias, do Salvador, aquele que iria salvar a humanidade, salvar os homens. E deixa entender que o Messias tinha chegado. Logo depois dessas citações, eles vão apresentar para ele outro doente, só que agora um doente mental. Um homem chamado de endemoniado, que era cego e mudo. Este homem, ele era influenciado
por espíritos que eles chamavam de daimon, que depois nós colocamos o nome de demônios e demos uma conotação pejorativa, mas na época não existia essa conotação pejorativa. Daimon era todo e qualquer espírito. O que era um endemoniado? Era uma pessoa com espírito. Uma pessoa com espírito, para eles, era chamado de endemoniado. E este homem recebia uma influência negativa, tamanha que lhe cortava a percepção tanto dos olhos quanto a capacidade de se comunicar. E o que Jesus faz? Jesus estava daquele jeito, cura o endemoniado. Ele elimina a influência do espírito e o homem volta à sua personalidade e mais, volta a falar e volta a enxergar. E eles novamente vão interpelá-lo e vão falar: você expulsa Satanás por parte de Satanás. E ele diz: mas se eu expulso da parte de Satanás, então Satanás está com um reino dividido, e todo reino dividido entre si cairá, porque aquele que não ajunta comigo espalha. Quem está comigo está comigo, quem não está comigo está contra mim. E aí Jesus começa a ensinar. A partir do momento em que ele confronta as ideias antigas, ele começa a se comportar, curar, e aí a narração evangélica fala que ele cura mais uma galera lá toda, e depois ele começa a ensinar. E vai falando várias coisas, chama os fariseus de raça de víboras, fala: onde está o teu tesouro, está aí também teu coração. E são várias passagens que ele fala nesse mesmo capítulo 12 que a gente conhece bastante. Mas as duas finais que são interessantes para nós hoje, quando ele diz o seguinte: quando um espírito imundo sai, ou seja, quando você retira a influência negativa, este espírito ele vagará por terrenos áridos, não encontrará descanso e retornará àquela casa, e a encontrará limpa e adornada, e ali se estabelecerá novamente. Só que agora ele trará junto com ele 7 outros espíritos, e o estado daquele se torna pior do que o que era antes. Lembram dessa passagem? Lembram dessa passagem? E logo depois, ele vai falar, logo depois dessa passagem, chegam os discípulos dele e falam assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí ele vem com aquela passagem: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ele traz ali todos os conceitos que nós vamos trabalhar hoje. Todos. Jesus já traz uma exposição completa. O que o Espiritismo faz? O Espiritismo faz que esse ensino, que já é completo, seja entendido. O grande consolo que o Espiritismo nos traz é o entendimento deste ensino que já é completo. Se não, vejamos, eles já falam sobre influência de espíritos, eles já falam sobre a existência de espíritos, e eles já falam, Jesus ali já fala sobre a nossa responsabilidade nessas passagens, já fala sobre isso tudo. Qual que é a grande questão? Nós não compreendemos naquele momento. E aí o Consolador prometido vem nos fazer entender todas as coisas, ao menos as que a gente dá conta, ao menos nos dá possibilidade de compreendê-las. E é isso que nós vamos tentar começar a fazer hoje, compreender essas coisas. Até aí tudo bem? Gente, não quero machucar ninguém, viu? Se tiver doendo, vocês falam. Vamos falar sobre influência. A influência, hoje no mundo, com o mundo digital, fica bem mais fácil a gente entender, porque tem até uma profissão, a profissão dos influencers. Já ouviram falar dos influencers digitais? Hoje os influencers são digitais, mas antes eles não eram.
Antes eles eram analógicos. Mas a influência sempre foi um mecanismo que sempre existiu, de todas as faces. Como o Otto deu uma deixazinha aqui, quando vocês estão esperando a gente falar sobre influência de espírito desencarnado em espírito encarnado. Mas o fenômeno da influência ele é próprio da comunicação, que ocorre entre espíritos, independentemente dos seus estados. A influência entre espíritos ela ocorre de espírito encarnado para encarnado. Tanto é que o influencer digital está influenciando quem? Está influenciando outros encarnados. Se dá de espírito desencarnado para espírito encarnado, se dá de espírito encarnado para desencarnado e se dá de desencarnado para encarnado. O que muda? Apenas os meios de veiculação da comunicação. Mas influência é um fenômeno da vida. É um fenômeno da vida. O que acontece? O que é influência? O que acontece nesse processo de influência? Esses influenciadores digitais, eles produzem conteúdo. Eles produzem conteúdo e colocam esse conteúdo em meios de comunicação. Esse meio de comunicação faz com que aquele conteúdo toque em outra personalidade. E o que é a influência? A influência é quando esse conteúdo atravessa uma personalidade e se traduz em pensamento, sentimento, palavra e ação, comportamentos e hábitos. Ou seja, ele se traduz nos frutos de uma árvore. Vamos desenhar para ficar mais fácil? Imaginem o seguinte, imaginem que nós somos, todo mundo, uma coisa que todo mundo tem é uma caixa d'água, não é? É ou não é? Todo mundo tem uma caixa d'água. Nós somos como se fôssemos tubos e conexões. O que o tubo e a conexão faz? Ela promove a comunicação entre a caixa d'água e a torneira. Vou desenhar a torneira aqui, mais ou menos. A torneira está na parede aqui. O tubo e a conexão estabelecem uma comunicação entre a caixa d'água e a torneira. O conteúdo da caixa d'água percorre e sai pela torneira. Certo? Qual que é o fenômeno da influência? A própria etimologia da palavra diz influência, fluir por dentro. O que é influência? Quando algum conteúdo passa por dentro de nós e sai como se fosse nosso. Ninguém fala, olha, vou abrir a caixa d'água agora. Todo mundo fala, vou abrir a torneira. A gente tem a sensação, a gente tem a exata certeza de que a água está saindo da torneira. Quando, na verdade, naquele momento, ela está saindo da caixa d'água. Esse é o processo da influência, fluir por dentro. E quando a gente começa a pensar sobre a influência como sendo um fenômeno da vida, a gente faz uma pergunta eloquente que eu vou dar até uma pausa para vocês pensarem. Quanto de mim, quanto que sai de mim que é genuinamente meu? Quanto que sai de mim em palavra, pensamento, comportamento, hábito, sentimento que é genuinamente meu? Não é do meu pai, não é da minha criação, não é do ambiente, não é de um espírito desencarnado, não é da influência digital, não é da influência do meio, não é da influência da sociedade. Quanto é genuinamente e puramente meu? Ficou difícil, não ficou? Ficou difícil. Por quê? Porque se a gente for olhar com honestidade, fica difícil identificar o que é realmente meu. Porque nos falta algo para que a gente possa fazer essa identificação. Nos falta algo chamado autoconhecimento. Para que eu identifique o que é realmente meu, eu preciso me conhecer.
E a partir do momento em que eu me conheço e identifico o que é realmente meu, aí sim eu tenho condição de identificar o que é influência e o que não é. O que é sugestão e o que não é. Esse é o nosso patamar? Ainda não. Ainda não. Nós ainda precisamos reconhecer que somos sujeitos, extremamente sujeitos à influência. Somos seres influenciáveis e altamente influenciados. Quer ver como que o fenômeno digital mostra para a gente com muito mais clareza o processo da influência? A gente percebe passando na nossa frente, com isso aqui, ó, hoje ficou bem fácil. Com isso aqui, a gente percebe passando na nossa frente, o dia todo, inúmeros conteúdos. Inúmeros conteúdos. E a gente, quando a gente olha fora de nós, porque é difícil olhar para nós, quando a gente olha fora de nós, a gente consegue identificar nitidamente pessoas repetindo aqueles padrões. E às vezes grupos de pessoas, e às vezes grupos enormes de pessoas repetindo os mesmos e idênticos comportamentos, os mesmos e idênticos discursos, as mesmas e idênticas ideias, como se fossem delas. E muitas vezes a gente, quando a gente conhece uma pessoa há muito tempo, a gente vê um determinado comportamento, a gente fala assim, não, mas isso não é dela. Eu não estou reconhecendo esta pessoa por esse comportamento. Esse comportamento está completamente desconectado da pessoa que eu conheço. Esse é o poder da influência. E aí, a partir do momento em que o Espiritismo vem e nos tira do papel de vítima, a gente tem dois baques. O primeiro quer dizer que eu sou o artífice de tudo que acontece comigo. Esse é o primeiro baque. Quer dizer, então, que eu sou responsável pelo meu destino presente, pelo que eu estou vivendo agora. Por outro lado, o Espiritismo é docemente consolador ao dizer que eu sou o artífice do que eu viverei amanhã. O Espiritismo vem e retira de nós completamente o papel de vítima e mostra com muita tranquilidade, com muita simplicidade e clareza, nós não somos vítimas de nada e nem de ninguém, porque nós temos em nosso poder nos comportar de acordo com as sugestões ou não. É como se a minha caixa d'água agora ela não tivesse uma torneira, mas agora ela tivesse um misturador. Vocês sabem o que é misturador? Água quente, água fria. Se está muito quente, eu tempero para fria, para ficar agradável. Se está muito fria, eu tempero para quente. Esse aqui é o nosso destino, é o destino da autonomia. Mas, como eu disse, é o nosso destino. Ainda não é o nosso patamar. Para que a gente possa compreender isso um pouco melhor, vamos na 459 do Livro dos Espíritos, que assusta a gente um pouquinho. A 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está conversando sobre as influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e aqui ele está falando dos espíritos desencarnados, a pergunta é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, as sugestões deles ultrapassam o caráter de sugestão e se transformam em ações, palavras e pensamentos? É isso que ele está perguntando. Ele está perguntando se a gente recebe muita sugestão ou não. Ele está perguntando se as sugestões se transformam em pensamentos e ações. Aí fica mais grave a resposta. A resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vou ler de novo. Vocês não acham que eu estou mentindo. 459. Os espíritos influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, em geral,
são os espíritos que vos dirigem. Complicou o nosso lado. Só que, como a gente já disse, o Espiritismo ele nos tira categoricamente do papel de vítima. Qual que é o meu papel em relação a isso? O que eu tenho para fazer com isso? Então, aí a gente vai começar, já conversamos sobre comunicação, já conversamos sobre influência, e o tema está começando a fazer assim, ó. O tema está começando a ser diminuído, delimitado. E aí, se vocês quiserem que dá uma curvinha, vocês participem, senão o tema vai diminuir até a gente chegar num ponto pequenininho. A gente vai conversar agora para a gente entender esse mecanismo que é geral. Isso que a gente vai conversar agora serve para qualquer tipo de comunicação, serve para qualquer tipo de sugestão, de influência. Nós vamos conversar sobre um aspecto específico para que a gente possa entender o amplo. Mas o que a gente vai conversar agora serve para tudo. É sobre mediunidade. Quando a gente estuda mediunidade, que é especificamente sobre a comunicação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, com o mundo corporal, nós estamos estudando nada mais, nada menos do que o fenômeno de influência e comunicação. O que acontece entre os espíritos desencarnados e os encarnados, acontece entre os encarnados e os encarnados, os desencarnados e os desencarnados, acontece no fenômeno de comunicação, de relacionamento entre as pessoas. Na mediunidade, qual que é o grande lance? Kardec vai dizer no item 159 do Livro dos Médiuns. Ele vai dizer assim, da seguinte forma: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Todo aquele que sente em um grau qualquer, ou seja, pouco ou muito, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E quando a gente conversa sobre mediunidade e comunicação, a gente conversa num conceito amplo de mediunidade, num conceito amplo de comunicação. Porque o Kardec vai dizer o seguinte: são raros os que não têm nada disso, porque é uma faculdade inerente ao homem. É algo inerente ao ser humano. Ele quer dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Isso é a concepção no amplo geral. Porque ele estabelece o conceito de comunicação também em sua generalidade. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa em comunicação intelectiva. Fala, escrita, ou alguma pancada que gere alguma mensagem, é assim que a gente pensa. Mas comunicação tem um sentido geral, um sentido amplo. Quando, por exemplo, eu estou no exemplo da caixa d'água, o que o tubo e a conexão está promovendo? A comunicação daqui com aqui. Quando, por exemplo, a gente tem algum eletricista de veículo ou de casa, e você percebe que está tendo algum problema, qual conclusão que o eletricista vai chegar? Vai chegar para o cliente e falar com ele assim, aqui ó, o problema tá no seguinte: o polo positivo e o negativo, em algum lugar do seu carro, eles estão se comunicando. Isso está gerando um curto-circuito. Ou seja, comunicação no sentido amplo, de encostar, de ligar, de ser uma ligação. Quer ver um exemplo? Quando um espírito influencia as minhas emoções, e só por isso eu exteriorizo agressividade, exteriorizo estresse, esse espírito acaba de se comunicar com o mundo corporal. Concordam? Isso é mediunidade, no sentido mais amplo. E aí o Kardec vai dizer, mas nós vamos estudar mediunidade neste livro no sentido estrito. O que é mediunidade no sentido estrito? É porque a tradução do francês diz o seguinte:
A gente usa o verbo sentir. Gente, está muito rápido, está muito devagar, está dando para entender, não está atropelando ninguém, então tá bom. A gente usa o verbo sentir, eu estou igual os influencers digitais, né? Vocês já viram os influencers digitais? Eles falam, não tem ponto, não tem vírgula, você não sabe como sai tanta palavra de uma boca em um minuto. É uma coisa de louco. Por quê? Porque quando eles começam a falar de forma mais pausada, mais lenta, a gente dorme. Eles não querem que a gente dorme. O verbo sentir, no português, a gente usa ele para sensações, sentimentos e emoções. Eu senti raiva, eu senti amor, eu senti calor. Não é assim no português? Só que a codificação foi escrita no francês. No francês são dois verbos. Tem o verbo sentir e o verbo ressentir. Um é usado para sensações, o verbo sentir ou sentir é usado para quando você vai falar sobre o sentir de sensações, e o verbo ressentir é usado para quando você vai falar de algum sentimento mais profundo, que é o sentimento ou a emoção. A pergunta que não cala é: qual que o Kardec usou? Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Ele usou esse aqui. Todo aquele que sente sentimentos e emoções, basta isso, influenciado por um espírito, já é médium. Já é médium. Isso já é mediunidade. Só que, no nosso livro, nós vamos tratar daquele cujo efeito é mais patente, cujo efeito é mais visível. É aquele que sente sensações. Aquele que sente sensações do mundo, oriundas do mundo espiritual, é o que nós chamamos de médium ostensivo, ou médium propriamente dito. Mas todos somos médiuns, no sentido amplo. Isso é importante entender. E lá no Livro dos Espíritos está lá assim, influência oculta, mediunidade. Influência ostensiva dos espíritos, mediunidade propriamente dita. De forma didática fica assim. Isso faz com que a gente consiga entender esse fenômeno de uma forma mais tranquila e de uma forma mais assustadora, até que a gente entende o mecanismo. Nós vamos chegar lá, nós temos que chegar. Senão você sai daqui apavorado. Senão você sai. Então quer dizer que eu sou médium, quer dizer que eu estou completamente sujeito às influências, às comunicações do mundo espiritual, independentemente de qualquer coisa? Sim. Independentemente de qualquer coisa? Vamos lá. Interpretação espírita, hermenêutica espírita. Todo raciocínio que eu faço na doutrina espírita, ele não pode aniquilar nenhum dos princípios. Nenhum. Se eu fizer a interpretação da mediunidade ou da influência dos espíritos em nossas vidas, aniquilando o livre-arbítrio, a minha interpretação está equivocada. Ou se eu fizer ao contrário, eu faço a interpretação do livre-arbítrio, aniquilando mediunidade e influência dos espíritos em nossa vida, a minha interpretação está equivocada. Qual que é o conceito que concilia esses dois princípios? O de influência. O de Mas influência. se a gente é influenciado, até que ponto o nosso livre-arbítrio é realmente nosso? Boa. Agora que nós vamos começar sobre isso. Entendi. E eu tenho até 9 horas para a gente poder chegar nesse ponto que você deu aí, para todo mundo sair daqui mais tranquilo, tá?
Qual que é a grande questão? A grande questão é da mediunidade. Quando alguém chega em sofrimento, com a mediunidade em sofrimento, o que a casa espírita faz com a pessoa? Primeiro, depois de acolher, depois de consolar, depois de aplicar o passe, auxiliar no que dá para auxiliar, aí vem o esclarecimento. E a pessoa, o que a pessoa fala? Todas as pessoas falam assim: tira isso de mim, arranca isso de mim, pelo amor de Deus, eu não dou conta disso, arranca esse negócio de mim. Só que não tem jeito, é uma faculdade orgânica. Nasceu médium, vai morrer médium, não tem jeito. Assim como o homem, todo ser humano é médium e não tem jeito, não adianta espernear. Todo médium ostensivo é médium ostensivo e será médium ostensivo para o resto da vida. O que a doutrina espírita ensina? A lidar com a mediunidade. O que a doutrina espírita, onde que a doutrina espírita esclarece como lidar com a mediunidade? Um ponto seria fácil, para a mediunidade oculta seria simples. Para que a gente possa eliminar as influências, basta que a gente tenha total império sobre nós mesmos. É a nossa condição? Não. Então nós vamos para outra opção. Qual que é a outra opção que nós temos? Estudar. Qual que é a outra opção que nós temos? Já que eu não tenho como tirar de mim a possibilidade de ser influenciado. Razão. Qual que é a outra opção que eu tenho? Razão. Autoconhecimento vai ajudar, a razão vai ajudar. Você falou o quê? Estudar vai ajudar, o conhecimento vai ajudar. Trabalhar vai ajudar. Controle você vai desenvolvendo com dois elementos. Para como que a gente vai chegar nesse patamar de conseguir ter o controle sobre nós mesmos? Ou, como no Livro dos Espíritos diz, eu não vou tentar achar, não, que vai demorar, como império sobre si mesmo. Como que a gente vai ter império sobre nós mesmos? A ponto de que nenhum conteúdo mais que não seja meu, não vai passar por mim se eu não quiser. Evolução espiritual, que é o mesmo que tempo mais esforço. Essa equação do desenvolvimento espiritual. Mas tem o elemento tempo. E até lá? O que eu faço? O que está na minha mão? Vamos numa passagem do livro Há 2000 anos, quando Jesus encontra com Públio Lentulus. Jesus encontra com Públio Lentulus e aquele senador romano desaba no chão, lá na areia da praia de Cafarnaum, diante do magnetismo, ou seja, da poderosa influência energética daquele homem singular, que hoje a gente sabe quem que é, e Jesus começa a falar. Ele não consegue falar nada, ele só escuta. E Jesus começa a falar com ele e diz para ele: olha, eu não venho procurar o senador romano orgulhoso, vaidoso e superficial. Venho sim atrás do espírito imortal, que tem a opção de seguir-me hoje ou daqui a milênios. Está no teu querer. Tendes a opção de seguir-me hoje ou daqui a milênios. Está no teu querer. E este espírito é o mesmo espírito que menos de 2000 anos seria o mentor de Chico Xavier, que seria o grande maestro da obra psicográfica de Chico Xavier, que hoje nós conhecemos como Emmanuel. O que Jesus diz? Jesus diz que o evangelho, o ensino dele, é nada mais, nada menos do que uma escolha, uma oferta. Colocou no cardápio, está lá no cardápio, evangelho, para que a gente possa olhar e
desejar, querer. Por quê? Porque Jesus ali acabou de dar para ele uma aula de sintonia e afinidade. A partir do momento em que o Espírito quer, ele já estabeleceu a sua segunda escolha, que é, já que eu não tenho condição de eliminar as influências, Deus me proporcionou a possibilidade de me sintonizar com elas a partir do meu querer. A partir do meu desejo eu estabeleço a sintonia e escolho com quem eu quero caminhar. Eu escolho quem será a minha caixa d'água. Quais conteúdos passaram por mim. Enquanto eu não sou um misturador, é melhor eu escolher a caixa d'água. E aí eu escolho quais conteúdos se transformarão em pensamentos, sentimentos, palavras, ações, comportamentos e hábitos. Então, nosso livre-arbítrio não é nosso? Acabou de ser. A partir do momento em que a escolha está na sua mão, isso nada mais é do que o conceito de livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio completo? Você ainda vai ser influenciado. Você vai ser influenciado. É por isso que a doutrina espírita diz que o seu livre-arbítrio, ele, à medida da sua evolução espiritual, ele vai sendo desenvolvido. Quanto mais evolução espiritual você tiver, menos influência você recebe, ou mais influência de quem você quer receber você recebe, e você passa a ter controle sobre isso aqui. Ou controle sobre a sua vida. Porque tudo isso aqui vai e volta. E estabelece o que nós chamamos de vida. E esse mesmo camarada que nos trouxe a possibilidade de querer e escolher, disse que ele veio para que nós tenhamos vida. E vida é abundância. Basta querer. Mas como assim? Simples assim? Fácil assim? Vamos com calma. Vamos com calma por causa do seguinte. O que nós queremos? O que nós desejamos? Aí que está o problema. Ou como diria o outro, aí está o problema. O que eu desejo? Realmente, porque não adianta mascarar, porque a onda mental ela é estabelecida com a minha sinceridade e não com o que eu gostaria que fosse. E aí o Emmanuel vai dizer, a prece é um exercício de educação do desejo, porque a gente sabe que não vai mentir para Deus. E quando a gente expressa na prece o que a gente quer, o que a gente deseja para nós, para os semelhantes, a gente expressa com sinceridade. Quando eu desejo o mal para alguém, eu não vou falar isso na prece. A prece, pelo menos, é um termômetro de quem eu desejo bem. E aí, a partir do momento em que eu vou me autoconhecendo, conhecendo os meus desejos, eu tenho a possibilidade de estabelecer ou de restabelecer as sintonias. Quer ver como que o desejo constrói nossa vida? Por exemplo, eu decidi que eu quero andar de skate. Beleza, eu quero andar de skate. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou entrar na internet lá e vou começar a estudar sobre skate. Qual o skate que eu vou comprar? Qual o skate que eu compro para iniciante? Um skate para iniciante, por exemplo. Aí o skate chegou do Mercado Livre, beleza. Aí já está na minha mão, ótimo, já está comigo. E agora? Só falta o quê? Só falta aprender a andar. Como que eu vou aprender a andar? Não, equipamento de segurança. Falta o equipamento de segurança. Como que eu vou aprender a andar? Treinando. Conhecendo e praticando. Só que automaticamente eu vou, para que eu possa fazer isso,
eu vou procurar companhias. Primeiro, para que eu possa descobrir qual que é o skate que eu devo comprar, eu sou ignorante de skate completamente. Eu precisei de uma companhia. Alguém precisou me falar, ou num texto, ou num vídeo, ou um amigo precisou me indicar. Eu já estabeleci ali a companhia. De quem? Dos skatistas. E aí eu começo ali naquele momento a estabelecer minha companhia, que vai me propiciar, me alimentar, me retroalimentar no meu desejo, que é de viver naquele mundo, viver naquela atmosfera de quem anda de skate. E aí eu começo a conversar com o outro me mostra a manobra, e outro me mostra como que gira, como que dá o pulinho, e eu vou ali, através das minhas companhias, me desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Por quê? A partir do momento em que eu vou desenvolvendo intelectualmente e vou aprendendo a andar de skate, começo a fazer e começo a conseguir fazer, isso é o conceito de desenvolvimento moral, eu começo a fazer automaticamente. Eu não preciso mais raciocinar como que pula e gira o skate, como que dá a manobra. Eu faço ali no instinto. Isso virou um hábito, virou um automatismo. Esse é o conceito de desenvolvimento moral. Quando eu passo a querer aquela opção que foi dada para Publio Lentulus, eu mudo minha companhia. Tanto de encarnados como quanto de desencarnados. Por quê? É lei de sintonia. Lei de sintonia e de afinidade. Extremamente simples de compreender. A partir do momento em que eu quero, só que a grande questão, eu consigo querer e desejar o bem o dia todo? Se eu conseguisse isso, eu já tinha passado da categoria de espírito imperfeito para bom espírito. Porque é isso que marca o bom espírito, lá na questão 102. O que é o bom espírito? Aquele que tem o desejo do bem. Mas nós ainda somos esses aqui. O que nos falta? Tempo e esforço nisso aqui. No querer. Até aí tudo bem? Podemos ler um pouquinho? Senão daqui a pouco vocês me expulsam aqui. Nós vamos ler uma página do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, do próprio Emmanuel, capítulo 8, Associação, onde ele fala assim: assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Deu para entender? A alma entra em ressonância, ou seja, vocês lembram o que é o fenômeno da ressonância? Lembra do diapasão assim? Se você pega um diapasão da mesma frequência e bate, o outro que está do lado começa a... Já viram isso? Basta ter a mesma frequência. Você bate num diapasão do lado aqui, o outro diapasão começa a vibrar. Isso é feito na escola, experiência de escola, para mostrar para eles o fenômeno da ressonância. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Simplificando, quando nós desejamos e transformamos aqueles desejos em pensamentos, ou seja, exteriorizamos os desejos, são emitidas correntes mentais que se sintonizam automaticamente com todos que vibram naquela mesma faixa de frequência, encarnados e desencarnados. Aí Jesus fala orar e vigiar, a gente não entendeu o orar e vigiar. Vamos lá. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha o livre-arbítrio aí.
A partir do momento, o celular, ele é um transceptor. Já ouviram falar o que é isso? Ele é um aparelho que emite ondas e recebe ondas. Ele é um transceptor. A partir do momento em que ele sintoniza para emitir, ele também recebe. E no fenômeno da comunicação, o celular é igualzinho à nossa mente, porque ele gera conteúdo e recebe conteúdo. Ao mesmo tempo em que o celular gera conteúdo, o nosso celular, meu celular, o de vocês, quando você escreve uma coisinha no WhatsApp, é conteúdo. Quando você gera um vídeo, põe no Instagram, é conteúdo. E quando você recebe, você está recebendo conteúdo. No fenômeno da comunicação e da influência. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Em qualquer providência, em tudo que a gente faz e em tudo que a gente fala, em qualquer opinião, em tudo que a gente pensa, porque opinião é a expressão do pensamento, somos sempre a soma de muitos. Quando o endemoniado diz para Jesus assim, meu nome é Legião, o que ele está dizendo? Na minha sintonia tem um punhado. Na minha sintonia tem um punhado. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Olha a nossa responsabilidade. Quando eu sintonizo em qualquer frequência, eu estou alimentando ela. Eu estou potencializando aquela frequência, seja ela qual for, seja para o bem, seja para o mal. É espiritismo difícil. Ele entrega para a gente a responsabilidade. Em tudo, ele entrega para a gente a responsabilidade. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. O desejo é a alavanca dos nossos sentimentos, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos, agora aqui vai para a parte mais prática, quando nós nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio, ou seja, aqueles que condenam as atitudes dos outros, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer a minúcia do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Tudo bem com todo mundo ainda? Todos sentindo vocês meio caladinhos, vocês foram escorrendo na cadeira assim, ó, foi todo mundo dando a baixadinha, não entendi porquê. Mas percebam, o que está na nossa mão? Está na nossa mão escolher. Escolher. Por quê? Para me auxiliar no mal, tem muitos. Tem muitos. E basta que eu me sintonize e eles vêm correndo. Só que eles vêm por necessidade. Para me auxiliar no bem, tem muito mais. Tem muito mais. Basta que eu sintonize. Basta que eu me sintonize. Porque eles estão... É como se a gente tivesse alça. É como se a gente tivesse alça. Basta que eu sintonize. Eles pegam e nos colocam de pé de novo. Tá? Vai, meu filho.
Continua. Mas aí, Rosa, Diga. tem outro ponto. É eu sintonizar e eu permanecer nessa sintonia, né? O que é mais difícil, né? Se eu permanecesse na sintonia, eu não seria espírito imperfeito mais. Eu não permaneço na sintonia. Mas imagina você só permanecer na outra. O quanto isso vai te trazer de adoecimento, de constituição, de consolidação da energia negativa. A partir do momento em que raramente eu me sintonizo com a outra, sintonia do bem, dos bons espíritos, daqueles que querem me auxiliar de verdade, não aqueles que querem me auxiliar nos meus outros desejos, mas aqueles que querem me auxiliar no desejo do bem, automaticamente aquela energia vai se diluindo. Mesmo que eu depois caia novamente e suje o vaso de novo. Mas aí a hora que eu sintonizava em alguém limpa, é menos pior do que se eu só sujasse. Esse vaso é o que? Meu perispírito. É muito melhor eu limpar ele de vez em quando com o culto do Evangelho no lar, com uma frequência disciplinada, a casa espírita, com o hábito da oração, com o hábito dos bons pensamentos, da oração. Esses todos os mecanismos que a doutrina espírita nos ensina como prática, não como ritual, basta que eu comece a fazer isso, que tem uma equipe completa só esperando. Isso chama afeto. Porque é interessante a gente pensar o seguinte: quando eu estiver na sintonia ruim, quer dizer que os bons foram embora e me largaram? Quem fica ali esperando, igual a mãe do André Luiz no livro Nosso Lar, ficou 8 anos esperando ele dar a sintonia? Quem fica? O afeto. Mas aí mora o perigo. Quando eu estou na boa sintonia, quer dizer que os maus sempre foram embora e não tem nenhum me esperando na espreita? Quem que fica? O desafeto. Reconcilia-te depressa com o próximo enquanto estás com a mim, enquanto papapá, que é a coisa toda. Elimina. Quanto mais a gente eliminar os nossos desafetos, a gente vai limpando o nosso caminho. E esse tempo e esforço aqui vão ficando mais fáceis. E a gente começa a caminhar com mais liberdade, mais tranquilidade. O ensino é muito simples. Por que a gente tem dificuldade de compreender? Porque nós somos complexos. E a gente pega tudo e coloca numa caixinha de altas complexidades. Por exemplo, quer dizer que se eu começo a querer me sintonizar com o bem, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou receber a assistência, a inspiração dos bons espíritos, e eu começarei a colocar para fora conteúdos que na verdade não são meus, são deles. E eu passo, mesmo diante da minha imperfeição, eu passo a ser instrumento dos bons espíritos. Mesmo na minha imperfeição, mesmo na minha grande imperfeição, os bons espíritos passam a atuar comigo, mesmo que de forma intermitente. De vez em quando eu faço o bem. De vez em quando eu faço o bem. Só que esse de vez em quando eu faço o bem, para determinada pessoa, ele te olha e fala assim: isso foi Deus que te colocou. Porque esse bem para ela é muito. Ali naquele momento, quem que estava presente? Um bom espírito. Aí aqui, gente, nós não estamos entrando na compreensão do que é o bem e o que é o mal, porque isso é outra palestra. Aí depois a gente tem que pesquisar o que é o bem e o que é o mal, para eu entender o que eu preciso desejar, o que eu preciso querer, o que eu preciso construir. Mas, mais ou menos, a gente já tem a noção instintiva do que é o bem e o que é o mal. E aí eu começo a me tornar médium dos bons espíritos. Os bons espíritos começam a atuar no mundo corporal através de mim, através de você. E eles começam a trabalhar, porque esse é o trabalho deles. Vocês lembram que eu disse que os espíritos sofredores,
eles vêm nos influenciar por necessidade, porque eles querem, eles precisam daquele clima, eles precisam daquela energia, seja do vício, seja do ódio, seja do rancor, seja da desavença entre duas pessoas, eles precisam daquilo, é aquilo que alimenta a personalidade deles. Eles têm necessidade. Os bons espíritos, eles vêm por caridade. Por caridade. Por quê? Porque é a caridade que promove a salvação deles. É exatamente o mecanismo da caridade que promove a salvação deles. Então, se fora da caridade não há salvação, é uma sentença correta, acabou, nós estamos salvos. Nós estamos salvos. Pensa só o seguinte, tem muito espírito ruim influenciando, querendo influenciar? Tem. Mas tem uma turba inteira de espírito bom que o trabalho deles é nos levar para o bom caminho. É aliviar nossas dores. É consolar os nossos sofrimentos. É o trabalho deles. Por quê? Porque eles são bons espíritos, eles querem ser espíritos puros. E Jesus, que é o espírito puro do mais alto grau, que é o Cristo de um planeta, ele quer ser o Cristo de um sistema solar. Todos querem se aproximar do Criador. É lei. Então quer dizer que eu estou salvo. Então quer dizer que está todo mundo salvo. É só questão de tempo mais esforço. Mas qual que é a nossa fatalidade? Porque já que os bons espíritos, basta a presença dos bons espíritos para eliminar a má influência ou afastar os maus espíritos, está no livro dos médiuns, acabou. Só precisa falar isso, não precisa mais nada. E a partir do momento em que eu tenho a opção de me sintonizar com eles, acabou. Acabou, eu estou salvo. E quando eu construo essa fé dentro de mim, raciocinada, entendida, compreendida, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando eu construo isso, eu posso estar doente do corpo, mas o espírito imortal já foi salvo, já está salvo. Eu posso ter qualquer padecimento do corpo, mas o espírito imortal que eu sou já está salvo. E é simples assim. É simples e tranquilo assim. O que nos falta? Esforço. Ah, mas quão poucos de vós fazem esforços? Está no livro dos Espíritos. Está lá na pergunta, não lembro o número, mas está lá. Ele pergunta assim: o que eu preciso fazer para eliminar as más influências e progredir? Aí eles falam: basta fazer esforços. Ah, mas quão poucos de vós fazem? Basta fazer esforços mínimos, eles dizem, para nos envergonhar. Ah, mas quão poucos de vós fazem esforços? Qual que é o esforço mínimo que a gente precisa fazer, que a gente não dá conta? De chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro e descobrir o que eu quero. O que eu quero para mim, o que eu quero para a sociedade, o que eu quero para o outro, o que eu quero para aquele meu desafeto. Porque a partir do momento em que eu consigo olhar o meu desafeto e observar o que eu quero, eu identifico o que estabelece a minha influência naquela relação pessoal. Por exemplo, o Dário me olha e fala assim: ah, o Robson fez aquilo comigo, mas não vou perdoar mesmo. Não quero perdoar. Qual que é a influência que nós dois recebemos? Qual que é a sugestão? A sugestão vem. Mas quando a gente vê Paulo dizendo assim: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. É o processo do desenvolvimento. Porque ele mudou o desejo. Ele mudou o desejo, mas ainda não conseguiu transformar aquilo em pensamentos, sentimentos, palavras, ações, atitudes, comportamentos, hábitos.
Ainda não, mas está construindo. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Bater a porta e abrir-se-vos-á, porque é da lei. Que o nosso desejo cria a nossa vida. Se eu quero mesmo, se eu quero muito ser rico, eu vou ser rico. Pode até não ser nessa vida, porque não dá tempo. Mas na outra, certamente eu virei rico para poder entender que a verdadeira riqueza não é aquela. O desejo constrói a nossa vida, constrói a nossa vivência espiritual. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu deixei 0 minutos para vocês, mas se alguém quiser falar alguma coisa, acho que uns 2 minutos de tolerância eles nos dão. Então podemos encerrar? Vocês viram que é um tema gigantesco, amplo, da nossa vida, mas que só dá para falar um pouquinho. Tem muita coisa ainda que ficou sem falar, não tem jeito. Mas é isso. Agora é a gente começar a pensar, raciocinar sobre isso e construindo os nossos entendimentos, buscar nos livros, buscar no entendimento daquele que está há mais tempo, buscar o entendimento daquele que está próximo de nós. O que você acha, o que você pensa, e aí surgem as sugestões, as boas, as ruins, e a gente começa a construir o nosso discernimento e distinguir. Eu passo a ser um misturador, ao invés de ser só uma torneira. Né? Gostaram do exemplo, misturador da torneira? Então, faltou o filtro, né? Faltou o filtro, filtro. Na próxima vai o filtro. Vamos fechar os olhos? Nessa alegria que estamos, Senhor, terminamos de falar sobre Sua palavra, terminamos de ouvi-la, terminamos por hoje este evento em que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, possibilitou que nós estivéssemos aqui, depois de termos andado por caminhos áridos, difíceis, caminhos que nos trouxeram aqui, Senhor, na Sua casa, que é a casa mental, que é o templo do coração voltado ao Senhor. Que o nosso coração possa se tornar, Senhor, um templo de desejo da Sua vontade, que é o bem para todas as criaturas. Que o nosso coração, Senhor, possa nos guiar, alimentando a nossa razão, alimentando os nossos desejos, para que a gente possa chegar um dia a estar diante de Ti, Senhor, com os desejos limpos, com os desejos indenes de todo mal e de todo desejo do mal, para que o Senhor possa nos recolher em Seus braços misericordiosos, como o Senhor fez tantas vezes. Estamos aqui, Senhor, pedindo-Te humildemente que os bons Espíritos possam nos acompanhar, continuar nos sugerindo o caminho do bem, que a gente possa ter força, fé e coragem para aceitar essas sugestões. Que o Senhor possa amparar a eles e a nós nesta caminhada que sabemos que é de mãos dadas. Sentimos a Sua presença, cumprindo a Sua promessa de que estaria presente quando estivéssemos reunidos 2 ou mais em Seu nome. E aqui estamos, Senhor, e sentimos a Sua presença. Obrigado pelo entendimento que a doutrina espírita nos traz, pelo consolo, pela cura dos nossos espíritos, ainda doentes, ainda adoecidos, mas que buscam sinceramente, Senhor, as Suas palavras, o Seu olhar e o Seu carinho. Esteja conosco, nos auxiliando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.